Por que precisamos da Bíblia? Já parou para pensar nisso? Qual a importância que esse livro tem em nossas vidas? Que valor e lugar nós damos a ele? É isso que vamos estudar um pouco essa noite, refletir um pouco sobre a importância da Bíblia na nossa vida. Pai amado, estamos aqui, prontos, Senhor, para ouvir a Tua vontade e assim fazê-la. Senhor, por mais que nós nos sintamos capazes, não somos nada sem Ti. Abre agora, Senhor, nossos lábios, nossa inteligência, nossos pensamentos, que nós possamos realmente Te ouvir, Senhor, nos chamando para as Tuas verdades. Nos ensina a cada dia, Senhor, a sermos Teus filhos. Dedicamos esses momentos a Ti, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é um livro que é reconhecido como a bússola do cristão. Não é? E o que é uma bússola? Aquilo que dá um norte, nos leva para um porto seguro. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Jesus estava numa tentação ali e o diabo o tentando, usando as palavras da Bíblia também. Mas Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, ele tinha a vontade do Pai em sua vida. E ele freava os dardos do maligno usando a própria palavra. Ele sabia como colocar o diabo no lugar, porque ele sabia a vontade de Deus na sua vida. Nós precisamos da Bíblia porque ela nos ensina. Nós precisamos conhecê-la profundamente. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Eu não consegui me lembrar qual a passagem que nós vemos isso. E depois ele segue assim, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Por que seremos rejeitados porque não temos conhecimento? Porque os filhos têm que conhecer o Pai. Conhecer o Pai é como nós vamos agradar a um Deus que nós não conhecemos. Como seremos filhos se não conhecemos a sua vontade? Então, automaticamente seremos rejeitados. Podemos até estar numa prática religiosa, mas uma prática que não condiz com a vontade do nosso Deus. Se nós não nos dedicarmos ao estudo da palavra, como nos identificaremos como filhos? Por uma mensagem que eu escuto no domingo, por um culto de quarta-feira que eu vou, por alguns hinos que eu ouço, por algumas rádios que eu coloco aleatoriamente ali pela mensagem, como eu vou saber identificar se aquilo realmente é do Pai? É a palavra de Deus? Nós não podemos esquecer que o diabo, ele se traveste de coisas boas, de anjo de luz, porque ele foi um anjo de luz. E ele não tem dificuldade nenhuma em nos enganar. Se nós não estivermos com a palavra de Deus em nós, ouvindo o Espírito Santo, nos mostrando o que é correto, nós não seremos filhos. Então aí está uma das razões que precisamos ter para ter vontade de ler a palavra. Aqueles que estão na igreja, mas são relaxados no seu relacionamento para com Deus, nunca encontrarão razão para ler a Bíblia e andarão sempre sem conhecimento. Vou reler. Aqueles que estão na igreja, mas são relaxados no seu relacionamento para com Deus, nunca encontrarão razão para ler a Bíblia e andarão sempre sem conhecimento, vestidos de próprio conhecimento. Vamos refletir um pouco. Deus quer que seu povo seja sábio e sensato. Como é que a gente sabe disso? Porque o nosso culto tem que ser um culto racional. E esse culto racional, ele é vestido de sabedoria e sensatez. Mas como podemos agradá-lo se não nos dispomos a aprender a sua palavra?
Como podemos manter uma vida diante do Senhor se eu me alimento só aos domingos e com alguns hinos durante a semana e com alguns lampejos de palavra de Deus no dia a dia? Como poderemos usar de sabedoria para com aqueles que não têm um conhecimento ainda? Lá em Mateus 22, 29 diz assim: Vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, nesse versículo diz que nós erramos. Errar é atos, são nossas ações. Erramos porque temos ações que não estão debaixo das Escrituras. E se não conhecemos as Escrituras, nossa fé vai ser limitada, porque nós não vamos crer no poder do nosso Deus. Vejamos alguns motivos para lê-la. Primeiro, é por ela que sabemos que Deus nos ama. Isso está lá em Romanos 5:8. Romanos 5:8. Atos, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o grande amor do nosso Deus. É a palavra que nos diz isso. Que Deus prova o seu amor para conosco só pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E se Ele não tivesse dado a vida por nós, esperando que nós um dia não fôssemos pecadores, nós estaríamos perdidos para sempre. Esse é o plano de salvação de Deus para a nossa vida, é o seu grande amor. É isso que nos diz a palavra. Ele enviou o seu Filho mesmo sabendo que nós continuaremos pecadores. Mas Ele é um Pai de amor. Isso é a Bíblia que nos revela. 2. Pela palavra, a Bíblia, recebemos uma nova vida através da palavra. Um dia nós nos convertemos porque nós confiamos e cremos em Deus, mas a mudança, o ato de modificação é contínuo. Nós só nos tornaremos realmente filhos, deixando as práticas velhas, se nós conhecermos a palavra de Deus. Isso está lá em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, velhas, passaram, eis que se fizeram novas. Como eu vou mudar de atitude se eu não tenho um novo para abraçar? Então há uma conversão, mas tem que haver uma mudança de atitude. As coisas de práticas antigas devem ficar para trás. Mas eu só posso começar a praticar coisas novas se eu tiver o conhecimento da palavra de Deus, lendo-a, ouvindo e lendo. E se eu tenho dúvida de uma mensagem que eu ouvi, eu vou buscar resposta na palavra. E hoje não tem mais desculpa, porque se você coloca no Google a sua dúvida e coloca a Bíblia Sagrada, ela vai mostrar estudos que vão lhe esclarecer. Então não é só o fato de você ficar ouvindo músicas, hinos, que eleva o seu espírito, que nem sempre é bíblico, nem sempre está na palavra. Há uns domingos atrás eu coloquei uma música e Florzinha falou uma coisa para mim que eu nunca tinha pensado, apesar de que eu sou muito crítica naquilo que eu ouço, naquilo que eu leio. E ela colocou na preocupação dela que eu deveria ter cuidado, fosse mais atenta para que eu ouvisse e visse o que eu colocasse, o que eu colocaria. Eu gostei muito dessa colocação dela. Por quê? Porque me abriu um leque para que eu fosse mais criteriosa. É muito bom que nós estejamos atentos. Mas para eu ter certo critério, eu tenho que ter conhecimento da palavra e também deixar meus preconceitos. Porque às vezes não é aquilo que nós aprendemos uma determinada doutrina e nós simplesmente não queremos nem ouvir. Mas nós sabemos que tudo que está na palavra, sem fio de dúvida, sem margem, devemos ser criteriosos, sim,
e ouvir sem preconceito também. Tá certo? Então, assim, essa liberdade que nós temos de ter a palavra, de ter a Bíblia em nossas mãos, nós precisamos saber usar. Quantas coisas nós evitaríamos no nosso meio, na nossa família cristã, principalmente o refrear a língua, gente, por usar a Bíblia. Não usar somente ler, mas saber que ela é inspiração divina, que ela é Deus falando para nós, sem dúvida nenhuma. Então é preciso que, além de ouvir sermões, estudos, ir à igreja, nós precisamos ter essa prática diária da meditação da palavra, como filhos obedientes. E nós, pelo que nós percebemos hoje na nossa comunidade, não nossa comunidade igreja, não, nossos cristãos que se dizem cristãos hoje, nós percebemos que falta muito isso, o estudo da palavra, tá certo? Então, vamos avançar. Então, pela palavra recebemos uma nova vida. Uma vida agora pautada nos ensinos de Deus, para que nós nos preparemos para voltar para Ele. A Bíblia tem propostas e instruções. Ela é a própria verdade. Não existe meia verdade. Nós estamos numa era de relativismo. Infelizmente, dentro das nossas comunidades cristãs, muita gente lê a Bíblia e diz assim, mas isso é relativo. Isso é relativo, isso foi para uma época, isso foi para uma comunidade, isso foi para uma realidade geográfica. E assim vão adentrando doutrinas pagãs, porque o relativismo, para a palavra de Deus, para os ensinos de Deus, não existe relativismo. Nosso Deus é verdade, o caráter dele é imutável, a lei dele é perfeita. A lei não ficou lá no Velho Testamento, não. A lei é para hoje. E o que nós conhecemos de lei para nossas vidas na palavra? Às vezes temos buscado só passagens e versículos e estudos e palestras que nos agradam. E nós esquecemos da lei. E quando trazemos a lei, é relativismo. Foi para aquela época. Pode ocorrer mudança hoje. Mas ele diz que a Bíblia tem respostas e instruções. Ela é a própria verdade. Em Salmo 119, 160 diz assim. Vamos lá, Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. Cadê? As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos duram para sempre. Vou repetir. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. Ele não diz a parte do princípio. Ele diz desde o princípio a tua palavra é verdade. E cada um dos teus juízos são justos e dura para sempre. Cada um. Eu não posso criar agora o relativismo na palavra de Deus. Eu tenho que pautar as minhas verdades nas verdades eternas, porque desde o princípio, Deus, o caráter de Deus é justiça e verdade. Ele não abre mão disso com seus filhos. Então nós precisamos ler, se possível, estudar, não é só ler, dedicar momentos para estudo. Ler com um caderninho do lado, com uma canetinha do lado. Teve dúvida, anota, vai se aprofundar naquilo. Para que nós sejamos realmente filhos de Deus. E não entremos nessa leva de que é relativismo. Gente, se vocês pararem para ouvir as baboseiras que a gente tem ouvido, de líderes cristãos, de igrejas lotadas, de cristãos que têm dúvida se nós devemos ou não rezar, orar,
pelos mortos. Isso dentro de comunidades cristãs. Por quê? Porque nós estamos buscando a verdade na palavra de Deus. Estudando, ouvindo, abrindo os ouvidos para que o Espírito Santo aguce a nossa inteligência e que o nosso culto venha a ser um culto racional, um culto de pensar, não um culto de oba-oba de emoção. Não tem espaço para isso. Tem que ser um culto, aqui, nessas verdades. Não existem outras. Doa quem doer, contraria quem contrariar. A gente esquece que o inimigo de nossas almas, ele é muito sutil, gente. Ele não se apresenta com rabo e chifre feito carnaval e um tridente, não. Tem muita gente esperando que o diabo... Só vê diabo quando é uma coisa ruim. Matou alguém, estrupou alguém, roubou. Mas não é não, gente. Não é não. Assim como o joio e o trigo. E eu qualquer dia vou fazer um estudo sobre o joio e o trigo, que eu achei lindo. Vou dizer para vocês a diferença. O joio, ele nasce e cresce igual, idêntico. Mas, a determinado momento, o trigo se encurva e o joio continua em pé. Essa é a diferença. Mas o cuidado é em tirar, que o nosso Deus diz, no dia certo vai ter a ceifa. Então, nós podemos identificar um joio e um trigo. Sem querer julgar, necessário sentir melhor. Nós podemos identificar muitas vezes o nosso joio, onde a gente sabe a verdade ali, mas continuamos imponentes, altivos. E somos joios também, muitas vezes. Mas para os filhos, o Senhor tem misericórdia e Ele nos permite refletir e nós nos dobramos diante dEle. Por isso que precisamos ser trigo. E só aqui, na palavra que nós aprendemos. Então, buscar essa verdade, essas respostas e instruções na palavra de Deus, que é a própria verdade. Aqueles que conhecem ao Pai por sua palavra sabem bem qual o caminho que deve seguir na vida e não vivem na prática do erro. Quer ver um erro muito comum? Que é avassalador, devastador numa comunidade. É a fofoca. É o meu achismo e a minha covardia, porque a fofoca nada mais é o meu achismo, o que eu acredito, a minha leitura e a minha covardia, que eu não me dirijo às pessoas devidas. E aquilo vão tomando proporção. Quando a gente está na palavra de Deus, a gente percebe e debaixo da vontade do Senhor, nós vamos aos fatos, para que esse mal seja cortado. É para todo mundo isso? Não. Mas é um dom que a gente pede ao Senhor. Se eu faço parte de uma comunidade, eu não tenho que me acovardar diante de algo que eu estou percebendo, que aquilo vai trazer uma proporção maior para a minha comunidade, para o corpo de Cristo. Eu não tenho que ficar omisso. Eu preciso buscar na palavra e na oração meios de chegar até aquela pessoa, até o olho do furacão, e fazer com que ela perceba o que está sendo ocasionado por uma palavra maldita, mal falada, certo? Por uma situação que às vezes não tem nem aquele sentido, mas que nós, quando comentamos, o ouvido do outro percebe em parte e vai fazer a interpretação e vai para o outro. E isso enfraquece a nossa comunidade, o exército do nosso Deus. Então, aqueles que conhecem ao Pai por sua palavra, sabem bem qual o caminho que deve seguir na vida e não vivem na prática do erro. Deu para compreender? Então, até quando
Nós vamos continuar feito Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. Os filhos de Deus não são Gabriela. Os filhos de Deus não são joio. Os filhos de Deus não são lobos travestidos de ovelhas. Os filhos de Deus têm cara limpa. Os filhos de Deus se encurvam como o trigo. E os filhos de Deus erram, mas não vivem na prática do erro. Então, o que depender de cada um, de mim, eu preciso ser luz, eu preciso apagar a pequena chama que vai se transformar num incêndio devastador, minando o exército de Deus aqui na terra. Eu não posso continuar na minha prática de erro, de pecado. Item 4. É por ela que tornamos os nossos caminhos bons. É só pela palavra de Deus, só reiterado aquele. Não tem outra maneira, gente. Não tem. Ah, porque hoje eu escuto a igreja tal, amanhã eu vou na igreja tal e tal igreja faz isso, a minha igreja não faz. A igreja é você. Quer reavivamento? Se reavive. Ao invés de estar com práticas comuns, corriqueiras, bota um versículo. Ore por teu irmão, manda uma oração. Escuta uma emissora que te alimenta espiritualmente. Sai da mesmice. Sai desse mundo. O que é que esse mundo tem para oferecer, minha gente? Os antigos, a igreja cristã primitiva, se saudavam. A paz do Senhor. Deus seja contigo. Se tratavam assim. Então nós temos muita riqueza no caminho de Deus. E podemos passar, a boca fala, do coração está cheio. Claro que a gente vai ficar numa redoma. A gente tem um momento de dar risada com uma coisa que mataram pra gente, né? A gente tem disso. Mas o nosso coração não é isso, porque nosso coração está cheio da palavra. A nossa mente está cheia da palavra. Porque a gente busca. Precisa acontecer isso. Senão, eu vou abrir uma exceção. O pobre do pastor padece, meus irmãos. Padece de carregar o fardo só. Busquemos a Deus o que é de Deus. Oremos a Ele para que Ele nos encha do Espírito Santo e nos coloque no nosso lugar de filhos e de soldadinhos de Cristo. E que todos nós prossigamos, cada um no seu papel. É através da Bíblia que nós sabemos o caminho bom a seguir. Só tem essa maneira. E lá em Salmo 119:9, diz assim: de que maneira, deixa eu ler, de que maneira poderá o jovem guardar o puro seu caminho, observando-o conforme a sua palavra, a tua palavra, Senhor. E não é só o jovem, tá? Porque jovem é que tem espírito jovem. Tem muito jovem que parece velho. E tem muito velho com espírito jovem. Fazer o quê, né? Tá certo? Então, assim, o Senhor é a nossa juventude. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é que nos faz acordar com pássaros cantando. O Senhor é que faz a gente andar ao sol, em pleno 15 para 1 da tarde, e olhar para o chão e perceber uma formiguinha com uma folhinha. Um pássaro que canta. É isso. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa juventude. Então, quer ser jovem? Busca teu Pai. Ele renova. E nós voamos como águias. É assim. Sonhamos a depois de velhos, teremos sonhos. Só a palavra que faz isso. Seremos felizes. E para encerrar, o quinto item. Por que nós precisamos buscar a palavra de Deus?
porque nela somos felizes. Nela somos felizes apesar de qualquer coisa. Que não é fácil dizer isso. Porque nós podemos passar por situações bem complicadas na vida. Principalmente quando ela atinge nossa saúde, a saúde do filho. Mas que Deus nos ajude a ter essa alegria, essa certeza de que somos filhos. E que Ele nos ampara, que o tempo dele não é o nosso. Que Ele renove nossas forças. Como são felizes. Vamos ler Salmo 119, 1 e 2 para encerrarmos. Como são felizes e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Bem-aventurados, felizes, os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Quer ser feliz? Busque a Deus. Quer amanhecer feliz? Ouça a natureza dando bom dia, louvando o Criador. Quer ser feliz na tristeza? Chore aos pés do Senhor, na certeza que Ele ouve e no seu tempo nos socorre. Essas são suas promessas. E para terminar, vamos ler Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Pai de amor, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, porque apesar de nossa fragilidade, tantas coisas que nos assolam, Senhor, nós temos a tua lei para nos amparar. Nós ouvimos a tua voz, Senhor, cada momento, nos consolando. E sabemos das tuas promessas, Senhor, que em breve tu virás nos buscar. Essa é a nossa maior esperança. Pai, que a nossa alegria venha de ti, do fundo do nosso coração. Que o Espírito Santo nos acorde, nos alente, nos erga, porque tu prometeste que Ele estaria conosco, que Ele está, Senhor. Que nós que somos teus filhos tenhamos essa alegria e essa certeza sempre. Seja louvado e engrandecido o teu santo e excelso nome, Pai. Nos ensina a cada dia sermos teus filhos. Esse é o nosso desejo do coração. Em nome de Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém.